Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando Prosa Diocesana, o primeiro programa do ano de 2026. Quero desejar um feliz e abençoado ano novo. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Alberan Moraes, compositor, artista católico, uma pessoa que tem várias composições, um amigo e um irmão muito querido também. Mas antes, eu quero convidar você para que juntos possamos escutar a palavra de Deus, que é tirada lá do livro de Mateus, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. E responderam-lhe: em Belém da Judeia, por assim escreveu o profeta. É tu, Belém, terra de Judá, que de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá o príncipe que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também possa eu adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até para parar sobre o lugar onde estavam o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Que esta palavra da epifania do Senhor, esteja presente no seu coração e na sua família também. Amém. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado aqui. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade.
A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Eu quero cantar, quero mostrar pra vocês de onde eu sou, de um vale encantado, do reino de um beija-flor. Eu quero cantar, quero mostrar pra vocês de onde eu sou, de um vale encantado, do reino de um beija-flor. Tem onça pintada, eu sei, por quem nunca foi nem viu, um lindo e último pôr do sol no céu do Brasil. Eu quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples, mais do que sentir, saborear a natureza. É o teatro de Deus e a arte um exercício de preservar. Onde existe amor se faz canção. Eu quero é música no ar e ser feliz custa tão pouco ao coração. Basta entender o que se quer dizer amar a natureza. Muito bem, estamos aqui com esse entrevistado acima da média, Alberan Moraes, José Alberan Moraes de Brito, um cruzeirense de pé rachado. Seja muito bem-vindo ao Prosa Diocesana. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Muito feliz de estar aqui nessa prosa, né? Principalmente católico como eu sou e tal, essa coisa muito importante. E poder mostrar minhas canções, mostrar meus louvores. Então te agradeço muito pelo convite. Um prazer estar aqui, meu querido irmão. Nós vamos falar hoje sobre muitas coisas, né? Sua trajetória é um caminho lindo. Mas eu queria começar falando sobre uma pessoa que eu acho que tem algo que marca a sua vida. Um homem chamado Seu Alberto. Esse homem eu tive o prazer de vê-lo tocando o sino da Catedral de Cruzeiro do Sul muitas vezes. Por 61 anos ele tocou aquele sino, né? Sim. É uma trajetória muito linda, né, do meu pai, construída ali desde quando ele veio, ainda com 19 anos, para Cruzeiro, e foi direto para a casa dos padres, né? Então ali ele conviveu com 5 bispos, né?
Dom José, Dom Henrique, Dom Luiz, Dom Mosé e hoje o Dom Flávio. Então ele teve esse prazer de conviver. E até com outro antes, porque ele morava em Porto Walter, mas aí, antes mesmo do Dom José, teve outro bispo que ele também conheceu, né? Então, que antigamente era a Vila Humaitá. justamente, onde ele nasceu, lá na localidade de Campo de Santana. A minha família materna é de Porto Walter também, família da minha mãe. O Alberan, ele sai de Porto Walter, seu pai, e aí vai para Cruzeiro do Sul e ali encontra a dona Randélia, a professora Randélia. E ali eles começam a ter aquele primeiro contato. Me disseram que a antiga sede da Matriz, ali no Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul, era o local onde eles começaram a ter os seus primeiros momentos ali de se conhecerem e a partir dali constituir uma família. Justamente, meu pai chega, né, fica na casa dos padres e tinha mais uns seminaristas, né, um de Tarauacá, um de Feijó, outro de Nepé. E ali naquele convívio ali do Morro da Glória, né, o jogar baralho à noite, aquela coisa toda, que eles se encontraram e começaram a amizade, né? Depois os outros colegas do meu pai foram, porque o meu pai ele não foi ser seminarista, mas tinha uns que tinham ido para lá para ser seminarista, mas logo depois saíram e ficou só meu pai. Então ali continuou a amizade, meu pai muito dentro da igreja, morava dentro da igreja com os padres, né? E a minha mãe era cantora do coral. E ali naquela convivência, muito próximo ali no Morro da Glória, né? Ali na Ponta do Alto. E minha avó morava lá, minha bisavó e minha avó também. E ali naquele convívio eles começaram a amizade e casaram, né? Uma família de quantos filhos? Nós éramos 8 filhos. 5 filhos, 5 homens e 3 mulheres. Hoje nós estamos com 6, 3 homens e 3 mulheres. Todos têm essa veia? É musical ou só alguns? Olha, o que não tocava, mas ele gostava muito de música, né? Então, já faleceu, mas o meu irmão Alberto Louro, Alberdan mas ele gostava muito de música. E o Alberto Louro foi cantor, gravamos o primeiro CD juntos, né? O Alberson hoje está noutra religião, mas ele canta, ele faz louvores. E o meu amigo Alberto, meu irmão mais novo, que é o Alberto, ele toca e canta também, né? Legal. O seu pai, nós podemos dizer assim, que não tocou instrumentos, mas o toque do sino dele ali era inconfundível, né? Dizem que ele tocava, o rapaz que toca hoje, né, até no documentário que a gente fez, ele fala que o padre Ângelo, padre Jorge, falou que ele tocava o Ângelus, né, que ele tocava a melodia do Ângelo no sino. Olha só. Então, de uma certa forma, é uma coisa muito difícil você fazer no sino, né, porque é uma corda só, mas depois ele começou a usar as 2 cordas, antes era só numa corda. Mas era uma só corda. Para quem não sabe, a catedral ali, ela tem uma corda imensa, né? Ali são 46 metros de 46 metros. E ali ele estava todo dia, né? Todo dia. Todo dia, pela manhã, tarde. Ele acordava às 4h30, fazia o nosso café, aí descia faltando 15 minutos para as 5. Aí ele descia, tocava a primeira chamada, seria às 5 horas, a segunda chamada que seria às 5h30 e 5 para as 6 ele tocava a terceira, que era justamente para começar a missa. Então aquilo dali era todo santo dia. Mas também, às vezes ele descia, porque morria alguém, ele tinha que tocar o sino. Então aí o toque do sino de aviso de morte era diferente das chamadas da missa. Então ele tinha um toque para todas os sentimentos, né? E engraçado, eu sou natural de Cruzeiro do Sul também, né? E
ali a gente escutava, eu morava ali no bairro João Alves, e a forma, o toque, aquele som chegava longe, as pessoas ali tudo ouviam e sabiam, né, que algo aconteceu ali. Era um toque diferente. Quando era alguém que estava, como você bem disse aí, né, alguém que morreu, o toque era de uma forma. Quando dava uma hora, o toque era de uma forma. Aquilo marcou muitas vidas em Cruzeiro do Sul ali. Sim, costuma dizer assim, o sino tocou pelas 6 horas, né? O sino tocou, 5 horas a vida começou, né? A cidade acordou, né? E foram 61 anos ele dedicado ali, né? Sim. Quando ele faleceu, ele estava já com 90 anos? 90 anos. 90 anos. Ele faleceu lá mesmo, em Cruzeiro do Foi, Sul. Cruzeiro do Sul. Mas meu pai, ele teve um AVC com 83 anos, então ele ainda viveu 7 anos assim feliz, né, de as pessoas, quem vivia direto lá com ele, porque eu morava aqui em Rio Branco, mas todo meu aniversário eu ia para Cruzeiro do Sul, 3, 4 vezes durante o ano eu ia para lá ficar com ele, né? Minha esposa que está aqui presente, Maria da Luz, ela chegava, muitas vezes a gente chegava lá e dizia, mas a gente veio, quase a gente não passeou, mas eu sabia e Deus sabia que eu tinha ido para cuidar dele, porque eu passava muito tempo longe, né? Sim, sim. Então eu chegava lá, eu tinha que cuidar dele. E levava ele na única irmã que ele tem, né, a tia Lourdes, que vai completar agora em março 90 anos, se Deus quiser, a gente vai estar lá para o aniversário dela. E ele adorava quando eu ia levá-lo até a minha tia, que era a única irmã que ele tinha, né? É uma coisa assim muito... Era muito marcante isso para ele. Isso. A sua mãe está com quantos anos, Alberto? Hoje ela está com 92 e agora em janeiro ela completa 93. Olha, que bênção, que bênção. O seu pai também ele acompanhou a construção da Catedral de Nossa Senhora da Glória ali, né? Sim. Podemos dizer, desde o início. Isso. Como você bem disse, ele esteve ali junto com vários bispos. Então, desde o momento que foi pensada até a conclusão, né? Ele sabia de detalhes daquela catedral que pouca gente sabe. Que a maioria já se foram como ele, né? E ele sabia muita coisa. Desde o primeiro tijolo que foi assentado, ele contava assim nas entrevistas que as pessoas faziam, né? Quando o pessoal ia na época de novenário, as pessoas nem perguntavam do bispo, porque geralmente o bispo não sabia contar a história. Quem sabia contar a história mesmo era o pai, né? Alberto. Porque ele está ali desde o primeiro tijolo, desde a catedral. E ele chegou bem antes, né? Ficou na casa dos padres e viu ali a formação, o irmão Shen, o irmão Ansgar, que eu conheci também quando era criança, né? Conheci todos. E onde se formava, a madeira ficava mais para um canto, a alvenaria ficava mais para o outro. Então, aquelas pessoas todas... A gente teve a convivência que a gente morava muito próximo ali, né? Bem coladinho. Então, a gente lembra de muita coisa também. Fiquei sabendo do lance da mangueira. Conta pra gente essa história aí, para que as pessoas saibam também. Não, é um caso engraçado que eu contava, assim, tipo fazendo uma piada pro meu pai, né? Que... na época dos anos 70, lá 69, foi 70, o Cabo Jair, que era um carioca, ele... Rapaz, depois eu fiquei sabendo que ele era irmão da Glória Maria, aquela do Fantástico. Ah, olha só. Por isso que a primeira vez que ela veio no Acre foi justamente... para visitá-lo lá. Para conhecer a viúva do irmão dela. Entendi. Sabe, alguém me falou isso, mas eu tenho que constatar direitinho, porque eu também não... Mas quem me falou é uma pessoa muito séria, por isso que eu posso acreditar. E nessa história, o Cabo Jair, na época os tratores, eles não tinham aquela cobertura que tem hoje, e por lá um galho veio e bateu nele e ele faleceu. Então o velório do militar é aquele, né, bem triste, aquele cortejo fúnebre, aquela coisa toda. E a igreja, ela só tinha porta pro lado da Verde Florestas ali, que antes da Verde Floresta tinham 3 mangueiras. As outras 2 portas eram fechadas porque a igreja não estava concluída. Então descia ali
pelo lado que vai para a Verde Floresta, que é para frente ali, né? E meu pai sempre na frente, no cortejo, rezando e tal. Quando ele vai saindo ali da igreja para subir ali debaixo das mangueiras, e aquele cortejo lá, aquela coisa toda, o pessoal, muitos do Rio de Janeiro e tal. E meu pai olha, tem um galho da mangueira, aí ele vira para trás e diz: olha a mangueira aí, gente. Aí o cara batendo. Era uma coisa engraçada que eu digo. Contava para ele. Ele aí, ficava. Né? O seu pai, podemos assim dizer, o sepultamento dele é a única pessoa que não é bispo que foi sepultado na Catedral de Nossa Senhora da Glória, junto com os bispos ali, né? Ele está sepultado ali. Isso é uma grande honra, né? É uma grande honra. Para mim, a maior honra de um cruzeirense. Eu acho que uma pessoa, ele na simplicidade dele, ele nunca imaginou que ele poderia alcançar esse feito, né, de estar ali. E o bispo Dom Flávio, com uma generosidade que a gente, né, foi muito, muito, muito feliz, com o conselho dos padres também, que ele fala, né? Então é uma coisa assim que alenta o coração da gente, né? Alegra, não de orgulho, mas de paz, de saber que meu pai, pelo que ele fez, pela simplicidade que ele era, por tudo que ele fazia, ele foi compensado, assim. Eu me sinto muito feliz, cara. Muita gratidão. Parabéns. Ô Alberan, qual o grande legado do seu pai para você? Para mim, ele ajudou na formação do homem que eu sou e também do artista, né? Porque tudo você tem parâmetros, né? Então, apesar de hoje as nossas vidas ter mudado o contexto de tudo, né? As coisas não tem mais, a palavra gratidão é muito, muito. E a gente, quando ele saía, todas 4h30, 5 horas para tocar o sino, ele deixava o rádio ligado. Então, eu na barriga da mamãe eu já escutava a música, né? Então aí vai o método Suzuki, do japonês lá, que desde a barriga da mãe está ouvindo música. Então isso, para mim, e depois que você nasce, depois que você vai crescendo, você amanheceu ouvindo música ali. Então naquela época as rádios tocavam todos os estilos musicais. Então você selecionava aquela música que você gostava, né? Tem muitas músicas que marcaram, que quando eu ouço assim me remete àqueles anos lá da minha infância, da minha adolescência, né? E eu acho que eu ganhei uma máquina fotográfica, eu tinha 10 anos, aí eu troquei pelo violão, meu primeiro violão. Troquei escondido do meu pai, ele não podia saber, né? Porque senão mandava destrocar na época. A máquina valia uns 5 violões. Olha, a máquina, em 1970, a máquina era um Olympus Triple 35, era uma máquina top na época, né? Aí você trocar escondido do meu pai, né? Então aquela coisa toda. Aí depois que passou um mês, eu digo, agora já tem como eu falar para ele. Aí eu falei, já não pude mais destrocar, e o violão ficou na minha vida, e foi aí, né? Foi aí que eu fui me bater aqui com as cordas e querer roubar uns acordes. Da onde eu estava assistindo, eu ficava querendo roubar uns acordes. Legal. Para finalizar esse primeiro bloco, tem uma canção que você compôs para o seu pai e para sua mãe. Você poderia cantar para a gente? Sim. Da ponta do alto, nossa linda história. Meu pai, minha mãe, tudo começou. Ela, normalista, cantava no coral da igreja do Morro da Glória. Ele, tocador de sino, vinha do interior. Às noites, nas cartas de um cartomante, jogaram sonhos que na vida puderam entender. O amor, a fé, cumplicidade tão importante. E hoje
hoje toda a família vem agradecer. Meu pai, exemplo de honestidade. Minha mãe, exemplo de educação. Os dois são exemplos na minha cidade. E nós, família, os amamos de paixão. Eu, primogênito, canto por quem está ausente, mas eternamente ficará em nossos corações. O que Deus uniu, ninguém separou. Esta história linda que me faz cantar, pra dizer ao mundo que eu sou feliz. Agradeço a Deus por poder cantar. Em abril foi que eu nasci, uma esplêndida manhã. Os meus pais com alegria me chamaram de Alberã. Eu fiz essa canção por 64 anos de casado dos meus pais. Bela letra, bela composição. Uma melodia. Parabéns. Muito bem. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com mais bate-papo aqui. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Senhor, eu venho aqui pra te servir. Derrama sobre mim o teu Espírito, inunda o meu ser. Senhor, eu quero crer, me faz eu te sentir, meu melhor amigo. Senhor, quando mais novo me afastei, tentando me encontrar noutros caminhos, sofri quanto chorei, me arrependi. Eu sei, tu és o rumo, a direção, o meu destino.
perdoa-me, ó Pai, por tudo que eu fiz. Quer saber, eu agora sou feliz em saber que tu me amas. Respondo a voz que chama. Essa vida foi tudo que eu sempre quis. Sentar à mesa junto ao Pai, em comunhão na Eucaristia, cear o pão, o vinho, o corpo e o sangue, Espírito Santo, alegria. Sentar à mesa junto ao Pai, em comunhão na Eucaristia, cear o pão, o vinho, o corpo e o sangue, Espírito Santo, alegria. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, aqui nesse bate-papo legal com meu amigo Alberan Moraes, falando sobre o seu Alberto, seu pai, mas também sobre a sua trajetória, composições, vários cantos. Muito bom tê-lo aqui conosco. Em 1986, você decide dar um passo adiante. Deixa o Acre e vai viver um período em Belo Horizonte. Ali participa da escola musical do Milton Nascimento, que vai acabar dando uma influência para você. Você também vai participar ali da paróquia Dom Bosco, conheceu o padre Geraldo Magela. Conta para nós como foi um pouco desse caminho. Quando a gente estava aqui eu e um amigo, né? A gente esfuziante assim na música e tal, de repente nós tivemos uma grande decepção, então a gente tinha que ter assim um norte, e foi quando a gente descobriu a música de Minas Escolas Livres, do Milton Nascimento. E a gente eu liguei, perguntei como era, mas a gente, sabe, era muito difícil naquela época, você conseguir viajar, né, muito caras, e eu conversei com que era a dona Yolanda Fleming, que era atual governadora, né? Na época, e ela conseguiu uma passagem para mim, e a gente desembarcou em Belo Horizonte, fomos para a escola do Milton, e a gente já tocava, né? A minha intenção era eu ir para mim aprender um pouco de teoria, para a gente poder voltar e poder montar uma escolinha, conversar, ajudar, porque naquela época eu tocava, por exemplo, na catedral, eu tocava 4 missas, sábado à noite, domingo 6 horas da manhã, às 8 horário das crianças e às 5 da tarde. Era só eu que tocava na época, então ficava sobrecarregado para mim. Eu queria outras pessoas também que participassem, né? E nisso, quando eu voltei, eu montei uma escolinha, também andei dando aulas para as irmãs lá no Instituto Santa Terezinha. Então várias pessoas se interessaram em ajudar, né, participar e tal, e foi, né, teve frutos, e as pessoas começaram a fazer os grupos lá na catedral também para tocar, né, essa coisa. E foi muito, muito gratificante. Isso na década de 80, 86, 87, 88, eu fiquei em Minas, depois voltei para Cruzeiro do Sul. Depois gravei o disco... O seu primeiro vinil, né? O primeiro vinil, foi em 92. 1992. E vim lançar o disco aqui em Rio Branco. E quando eu estou aqui, aí eu não pude, todo domingo eu ia à missa, né? Então eu conheci o Maia, o Miranda, o Alessandro, o período que você começa a frequentar ali o grupo de oração da catedral. Isso, Virgem justamente. de Nazaré, né? Justamente. Da RCC, no caso. Justamente, da Renovação Carismática. Aí conhece o Padre Máximo. Aí eu conheço o Padre Máximo nessa época, que ele era o pároco lá da catedral, né? Nessa época do Maia, do Miranda, né? Da nossa amiga que nos deixou,
A Toinha também sim, participava. Sim, verdade. E então, ali eu fiquei por uns 2 anos, eu acho, tocando com eles lá. Aí depois eu volto para Cruzeiro do Sul. E logo em seguida eu volto aqui para Rio Branco depois. Mas sempre eu fiquei... Então eu fiz seminários com o Padre Máximo aqui no Espírito Santo, aqui na paróquia Divino Espírito Santo. Então na época a gente fez. Então a gente era muito envolvido, né, na catedral. Toquei com o seu Chiquinho Arigó também. Ali, a gente está ali, aqueles grupos, né, a gente está lá. O Elisandro, aquela turma. Justamente, foi muito legal. Muito legal essa época. Sempre tocando na igreja, né? Sempre quando eu estava tocando, mas nunca toquei, mesmo tocando na noite, eu tinha um repertório, não atrapalhava de eu cantar o Pai Nosso à noite na catedral. Então sempre o meu repertório foi em cima de canções que trouxessem mensagem para as pessoas, né? Você teve uma influência também musical, posso assim dizer, do padre Zezinho e do padre Rock Schneider, né? Porque eram as leituras, né? O padre Zezinho pelas canções e o padre Rock Schneider pelos livros. Então eu me embasei muito nele, de a gente estar cantando, nunca sair dessa coisa de tocar na missa, tocar na igreja, sempre estar ligado àquelas mensagens maravilhosas que eles passavam pra gente também. As canções do Padre Zezinho são coisas da alma, né? Então eu vivi muito isso, né? Tinha uma livraria lá em Cruzeiro do Sul, da Prelazia, lá hoje diocese. Então sempre eu estava lá na Maria Carlos, vendo os livros que chegavam. Legal. E eu tinha bastante livros deles, né? E lendo e participando dos grupos de jovens do Mojuque, né, que era na catedral. Sim. Irmão João Mariano. Eu conheci, tive o prazer de conhecer. João Gutenberg também. Naquela época o Edivaldo, a Perpétua, o Moisés, eles estavam também nos nossos grupos, tudo ali envolvido, ali no Mojuque. Então foi muito importante essa formação toda que a gente estava ali junto fazendo. Ô Alberan, você vai ter também talvez uma das composições que marca a história de um centenário de uma diocese, que é Cruzeiro do Sul, que é um novenário que cada ano cresce mais. Então você vai ter essa graça de compor um hino para os 100 anos do novenário de Nossa Senhora da Glória. Sim. Esse convite foi de Dom Flávio? Foi. Dom Flávio pediu para a irmã Socorro, e ela chegou de um jeito assim: você faz canções tão bonitas, tem como fazer um hino para Nossa Senhora, que o Dom Flávio quer que fale Maria Esperança. Inclusive esse ano também foi esse tema, sim, né? Sim. Maria Esperança. E aquilo dali, eu fiquei, né? Eu digo, irmã, eu vou tentar. Então, numa manhã, eu sentei assim e fiz essa canção, né, que virou esse hino Nossa Senhora da Glória. Eu coloquei Nossa Senhora da Glória de Deus, que foi, aí gravei, né, pedi ajuda, que eu também não estava assim para poder gravar. Eu gravei essa música mesmo no estúdio em Belo Horizonte, mandei, meu amigo Ricardo produziu e as pessoas ajudaram para que aí eu mandei a música para eles. Lançado, eles fizeram um clipe maravilhoso e a gente vai mostrar para vocês. Você pode cantar pra gente? Mas vai ser no vídeo. A gente vai passar no vídeo que fica mais bonito. Então vai bom. Passar. Então você, olha, fica atento que daqui a poucos instantes vai estar passando aí no vídeo aí pra gente aí. E falando do Padre Geraldo Magela, para mim foi assim, eu tenho foi um dos padres que, para mim, tinha que ter um Padre Geraldo Magela em todas as paróquias do Brasil, pelo que ele fez na nossa paróquia lá, Dom Bosco, né? Lá no bairro Dom Bosco mesmo, né? Descendo a Avenida Ivaí, quem conhece Belo Horizonte, descendo a Avenida Ivaí, lá embaixo na curva tem a igreja Dom Bosco, e é um seminário também. Um seminário grande lá, inclusive, então, né? A gente tinha 3 missas que a gente celebrava: a missa vocacional, a missa pela manhã?
Não, essas 3 missas dias. a gente celebrava nas outras paróquias, porque tinha uma vez que a gente celebrava lá na nossa paróquia, mas a gente celebrava nas outras paróquias, que a gente aí tinha a missa vocacional, a missa afro e a missa sertaneja. Então eram 3 contextos diferentes, assim, muito bem feito por ele, elaborado por ele. E ele dava esse incentivo, né? E ele participava. Ele era o Jesus da missa. Né? Ele era o Jesus, ele que tinha o cabelo comprido assim e tal. Então ele fazia o Jesus. E os seminaristas ensaiados, a missa vocacional era toda encenada. Só não era a comunhão e a consagração. Certo. O resto era... Ele participava então da encenação. A encenação era maravilhosa. Então, 2 padres para mim que marcaram na minha assim, lá trajetória. Na trajetória foi o padre Geraldo Magela lá em Belo Horizonte e aqui em Rio Branco. Aliás, 3, porque hoje o Padre Máximo é muito importante também. O Padre Máximo é uma história linda. E o Padre Ângelo. O Padre Ângelo, que foi pároco da Paróquia Sagrada Família, hoje está no Seminário Maior, né? Ele está no seminário Maior. Fiquei sabendo que foi ele que casou você? Eu e ela. Quantos anos de casado vocês? Rapaz, a gente tem poucos anos, mas a gente já vivia, né? Porque a gente eu tinha pedido uma pessoa católica, uma pessoa que pudesse me compreender nesse lance da música, essa coisa toda. Porque a sua esposa é natural daqui de Rio Branco, né? Não, ela é natural de Feijó. Ah, é de Feijó? Ela é de Feijó. Por muitos anos ela queria dizer que era de Rio Branco, mas não é não. Eu pensei que era aqui de Rio Branco, até pela história da mãe dela, que eu quero trazê-la aqui depois para falar um pouco também sobre a paróquia ali, a paróquia, fugiu agora o nome, São Mateus, né? E a mãe dela colaborou muito ali. Mas muito bem. Para finalizar esse segundo bloco, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você disse que gravou o seu primeiro LP em 92, sim, o vinil. E em 2002 tu grava o teu primeiro CD. Justamente, que é em parceria com meu irmão Alberto Louro. Isso, é isso que eu queria tocar. São 5 canções dele e 5 canções minhas. Só que foi tão bem produzido que as pessoas confundiam muito a voz. Né? Vocês gravaram aqui mesmo em Rio Branco? Não, gravamos em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A gente gravou em Belo Horizonte, descobrimos um grande amigo que hoje é um irmão nosso, o Ricardo Gomes, e ele produziu o nosso CD, o primeiro CD, e até hoje os CDs que a gente tem foi produzido lá, né? Produzido em Belo Horizonte. E foi uma coisa assim foi muito maravilhosa, porque a participação do meu irmão, hoje ele já não está mais aqui com a gente, sim, mas a música dele, Cruzeiro do Sul, ela foi agora homenageada, né? Hoje é patrimônio imaterial de Cruzeiro do Sul. Então é uma coisa muito importante. Mas eu queria cantar uma canção. Para finalizarmos esse segundo bloco. Não, porque essa canção eu fiz para o Padre Máximo a pedido do Alê e da Cláudia, quando a gente foi fazer nesse projeto de eu participar nas escolas. Eu queria levar essas crianças para as escolas. E que ele completava também a idade... Os 50 anos. Os 50 anos. De Padre Máximo no ar, que eu conhecia ele nessa época sacerdotal da catedral, mas eu não tinha muitos, assim, aí eu tive que assistir o programa a ser 24 horas e ele contando a história dele, então ele, poxa, ele legal, contando a história dele é melhor, então aí eu digo, sim, toque cantar essa música que foi gravada pelas crianças lá da Cidade do Povo, grupo de vozes missionárias. Então, em Borgo Amozano nasceu, cresceu na fé, estudou o amor, máximo em sua oblação, de fazer o bem e o bem comum. Em Luca conheceu Dom Moacir,
Amazônia, Amazônia, Pirão de Açaí, Rio Acre e Purus, vi um servo do Senhor, muito além da doação, se pôr no lugar de um irmão, espalhando a fé, falando de Maria e de José. Santificado é aquele que caminha com Jesus, com Jesus. Máximo, Padre Máximo, quem te conhece sabe os varadouros e as sandálias que você calçou e o jeans se desbotou. Máximo, Padre Máximo, hoje o canto é para ti. Parabéns por toda a vida dedicada ao Senhor, né? Então, pelos 50 anos do Padre Máximo, eu fiz essa canção, né? E as crianças do Coral Missionário da Cidade do Povo cantou para ele. Ele não chorou não, mas ficou igual um pimentão, ó, de vermelho. Legal, parabéns. Linda, linda, linda canção. Nós iremos para o nosso intervalo. Você tomar uma aguinha aí, a gente aqui também, e voltamos já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Doce Espírito, Santo Espírito, dom de Deus, canto de paz, dom de Deus, canto de paz, Santo Espírito, doce Espírito, abra as asas sobre nós, abre as asas sobre nós, vem, me consola, vem, me renova, me dá força
força e acalma meu coração. Tua paz me transforma, teu amor purifica. És o sopro de vida, o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus. Essas canções católicas, eu tenho umas 15 canções católicas. Já tem 3 ou 4 que foram gravadas, porque são parcerias que eu tive com a Silvane Casagrande, que é uma cantora lá de Minas, e a gente compunha junto e a gente tocava nessas missas com o Padre Geraldo. Eu tocava e nós cantávamos juntos. Então aí uma vez a gente fui para casa dela, vamos fazer, aí passou um sábado, a gente fez 10 canções numa tarde, eu e ela, 10 louvores, né? Esse é um... Linda canção. Muito bem, nesse nosso terceiro bloco, eu queria aqui agora bater um bate-papo contigo falando sobre essas composições. São várias, né? Mas antes, eu queria dizer que hoje o nosso irmão Manuel Bruno não pôde estar conosco porque ele está no período de férias, só volta em março, né? Então o Alberan está aqui, nos outros programas também virão outros músicos, uma forma da gente ter aqui várias pessoas também que cantam, tocam, que colaboram, estando junto conosco também. Alberan, vocês, enquanto família, prepararam um documentário para o seu pai, que está disponível, quem quiser acompanhar, contando um pouco da história dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Pois é, esse documentário foi assim, eu já tinha feito, eu fui convidado a participar da Asacine, que é a Associação Acreana de Cinema. Nosso presidente é Nilson Amorim, né, o presidente de honra, Adalberto Queiroz. Então, a gente foi convidado para participar, né? E a gente começou a participar com música, né? Que eu fazendo a trilha. O Enis pediu para me fazer uma trilha de um filme dele. O Adalberto pediu para me fazer uma trilha sobre... E isso, eu digo, poxa vida, então vocês têm que fazer documentário. E aí a gente leigo nisso, né? Então a gente foi acompanhado deles e aí a gente fez o documentário sobre o seu Antônio Rosa, que é o tio da minha esposa. O Antônio Rosa lá do tempo do Padre Márcio, quando chegou aqui. Então eu morava lá no Ramal Vertente, então tempo do Moacir. Então ele fez canções e canções que tocaram na igreja naquela época, nos anos 70. Né? E a gente fez um simples documentário sobre ele, né? Porque a gente estava começando. Depois a gente fez um documentário Entre Tantas Marias, falando sobre a minha sogra, Maria José Pires, né? Sobre a trajetória dela, no bairro João Eduardo, quando aconteceu a morte de João Eduardo, e depois logo em seguida, ela ficou como presidente do bairro e ela distribuiu os lotes, né, para as pessoas ali, que por conta disso o João Eduardo foi morto, né, por causa dessa distribuição que ele queria fazer, né, e ele foi assassinado por conta disso, e depois ela conseguiu distribuir para as pessoas, que depois você vai trazer ela aqui, ela vai explicar bem mais detalhadamente. Então a gente fez esses documentários, aí meu pai acaba de falecer, né, e a gente, poxa vida, a gente lá na missa de corpo presente, o irmão João Gutenberg fez um texto lindo. E no dia lá, né, a gente emocionado e tal, aí eu mostrei para Maria, minha esposa, aí eu digo, Maria, tu lê lá em cima? Ela disse, leio. Aí a gente falou com o rapaz lá da igreja, né, ela foi, subiu, leu o texto, né, o irmão Gutenberg fez, ficou belíssimo. Então contava a história do pai, a trajetória do cineiro, essa coisa toda. E em cima disso a gente pediu permissão ao irmão João, né, que é meu amigo de infância, né, e tal. E ele disse, não, aí a gente fez o documentário, o roteiro em cima do texto que ele
Olha tinha só. feito. Uma inspiração, Uma então. inspiração. Então a gente foi convidar. Então a gente foi lá no Instituto Santa Terezinha, conversou com a irmã Jovita, lá nas franciscanas, a Maria da Paz. Então a gente tem o Deus Dete, que é o único irmão assim que ele tem, que era irmão, o pai do Deus Dete que criou ele, né? Bem dizer, quando ele era criança, ele foi morar na casa do Deus Dete. Então a gente foi pegando as pessoas, né? Os filhos, cada um contou um texto que viveu com ele, uma coisa diferente, para não ficar repetitivo. Então, os padrinhos, os afilhados, que o pai tem muito afilhado. Então, tem pessoas lá que o pai batizou 5 filhos dele. Olha só. Né? E ele, no documentário, ele fala porque o seu pai ele foi também ministro da Eucaristia, Sim. mas também em alguns momentos ali era um ministro do batismo, da palavra também, né? tudo. Ajudava, ele né? participava em tudo. Talvez foi um dos primeiros ali da sim, diocese, sim, né? eu acho que sim, foi o primeiro. E muito antes, né? Então, aquela ligação que o pai tinha, as pessoas quando morriam, eles não iam atrás do padre, eles iam atrás do pai. O pai que fazia a extremunção lá, fazia a leitura. E quando a pessoa morria, eles iam lá em casa, o papai ia lá. Depois, ele sabia que hora ia ser o enterro, à noite ele ia às vezes rezar. A referência então, é uma coisa assim que todo mundo, as pessoas iam lá em casa. Legal. Eles chamavam, o irmão Alberto está aí. Quer dizer, ninguém conhecia, a pessoa não conhecia ele, mas chamava de irmão Alberto. Legal. Então, é uma história linda. Assim, quem ainda não viu, a gente vai. Porque importante a gente ainda que não veja, né? disponibilizou no YouTube. Porque certo. tem alguns detalhes ainda que a gente vai corrigir. Direitos autorais também? Não, nem tanto isso. Umas correçõezinhas que nós temos que ir para colocar no YouTube. E tanto esse como o próprio Entre Tantas Marias da minha sogra, que a gente vai ter uma ajustadinha para depois jogar no YouTube para as pessoas. Para todo mundo assistir, né? Porque teve uma senhora que disse assim, olha, todo católico tem que assistir esse documentário. Porque é um exemplo de fé mesmo, é uma coisa assim muito... Eu vi alguns trechozinhos daquele que você disponibilizou, sim. né? Ficou muito legal. Ou assim, você tem em torno de 40 canções gravadas, né, Alberan? Isso. Mas composições podemos aí colocar para mais de 100? Sim, tem né? muitas. Tem uma canção sua que é muito, muito bonita, Zé do Acre. Sim. Você poderia tocar pra gente? Sim. Eu gosto muito dela. Porque o meu nome é José, né? Você leu aí. Então aí essa aqui é para todos os Josés do Acre, né? E eu falo assim, homenageando a José Plácido de Castro, José Vasconcelos, José Augusto. Então eu sou acreano do pé rachado, comer mandim tô acostumado, pirarucu é o nosso bacalhau, com carne de caça, açaí, bebê, na farinhada é meu bem querer, e me ajuda em tudo, ainda me faz feliz. Eu sou aqui na floresta um sustentador de um desenvolvimento que me dá valor, e meu conhecimento é minha educação, que faz com que o índio seringueiro ou agricultor em cooperativa agregue mais valor, exemplo de sustentabilidade. Cadê Tião? Tá no roçado colhendo feijão. Sim, a Mariquinha lavando a mandioca pra fazer farinha. Onde anda Moisés? Foi lá pro lago dos Tucunarés. E assim é a vida aqui na floresta. Sábado tem festa pra comemorar. Chamo Zé do banjo, Zé do fole, Zé da gaita, Zé do lão, Zé Jarina, Zé do coco, Zé do acre, o violão. Vão começar as festas. Zé, nossos cantos, nossos vales, nossa missão popular. Todo acre participa, agradece, vem cantar. Viva o povo da floresta. Bem, parabéns. Você hoje serve, posso assim dizer, lá na paróquia Sagrada Família, né?
Você e a sua esposa Maria. Padre Ângelo teve uma importância lá, como você já bem disse. Ali também o diácono Silmar, a Carla. Como que está esse contexto de igreja ali? Você ajuda, canta? Como é a sua participação junto com a Maria? Eu sou salmista no primeiro domingo e no terceiro domingo a gente toca também, né? E canta, né? E a minha esposa, ela é catequista, Maria da Luz, ela é catequista lá, né? Estava coordenando, agora ela saiu da coordenação, mas ela está participando lá. Eu vi ela muito envolvida ali na feira, catequética, justamente, né? Ela está sendo catequista lá na comunidade de São Francisco, lá na paróquia São Mateus também. Na São Mateus, que é lá no Belo Jardim 2. No Belo Jardim 2, ela vai ajudar lá também. O Padre Júnior, né? O Padre Júnior de lá. Então ela para ajudar, porque lá é a paróquia que foi iniciada, a minha sogra deu terreno, fez tudo lá, então ela começou, né? E então ela está ajudando lá, a gente está criando esse trabalho lá. Trabalho lá, e eu também ajudo a tocar também. Legal. Eu tenho sempre eu tenho um sonho, Pedro, que a gente podia fazer várias equipes, assim, pessoas que cantam, que tocam, e ministra a palavra, ministra a Eucaristia, para que a gente não deixe nenhuma comunidade num domingo sem descoberta. Meu sonho é esse. Eu comecei até a fazer o curso de ministro da palavra, mas foi na semana, as 2 últimas semanas foi justamente quando meu pai faleceu e eu tive que ir para Cruzeiro do Sul. E eu não terminei o curso, mas eu vou retomar. Quero fazer porque a gente precisa disso. Levar essa coisa, levar em todas as comunidades para que não falte, principalmente a Eucaristia. Você tem uma missa durante um mês e as outras, né, fica faltando. Tem comunidade aí que é uma dificuldade. E eu queria que a gente pudesse fazer essa equipe. Não padres, a gente quer que venham muitos padres, mas também os leigos. Mas que quanto possam mais fazer pessoas isso, né? ajudar justamente. Ali, né? Isso mesmo. Eu me desdobro. Onde precisam, eu chamo. Eu vou quando eu posso, mas às vezes tem canto que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? O Alberano, já estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas eu queria aqui destacar, você é um cara que sempre procurou colocar nas suas canções, composições, o Acre, a história do nosso estado, das nossas 2 dioceses, né, tanto Cruzeiro do Sul, que você vem de lá, de Rio Branco aqui também. O orgulho é muito grande de ter você como compositor, né? Das muitas canções, das muitas histórias que você já descreveu aí. E eu peço a Deus que Deus continue te abençoando, que você continue teimando, insistindo, levando esta canção, essas notas a tantas pessoas, porque isso é fundamental para a nossa cultura, para nossas composições, acima de tudo para a música, né? Tem uma música sua, Naua Zaquiri. Eu tive uma tia materna de criação que era Nauas. Ela morreu com quase 100 anos. E esta canção, quando eu escuto, me remete um pouco dessa história. E eu queria que você cantasse essa canção quando a gente for finalizar o programa, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Eu digo muito obrigado a você pelo convite para a gente poder vir conversar nessa prosa diocesana, né, que a gente faz essa ligação do Vale do Acre com o Vale do Juruá. Isso é muito importante para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir em Cruzeiro do Sul, quem está nos assistindo aqui e quem nos está assistindo espalhado por esse Brasil, que vê aqui um acriano do pé rachado, que hoje está levando a nossa música para o mundo, hoje, porque eu estou incluído num grupo de 600 artistas que estão divulgando a música no mundo inteiro, através de várias rádios espalhadas pelo mundo, no Japão, na França. Você teve agora no Rio, né? Mas tem esse grupo nosso
que a nossa música está tocando, que eles têm os programas nas rádios desses países, e a gente está tocando fora, não só aqui. Mas essas apresentações que eu tive agora no Rio, com Cantares, ser convidado para ir para o Cantares Amazônico, que é um show belíssimo que nós fizemos no Teatro Cecília Meirelles, no Rio. Nós fizemos também em Macapá, e maravilhoso levar a nossa música, e pode ter certeza, quando eu voltei para o Acre, tem uma coisa, Pedro, que as pessoas não, quando eu cantava na noite, no barzinho, nesses cantos, festa, o pessoal não me chamava pelo nome, me chamavam a Troverã, me chamavam, o último me chamou de bumerangue, aí eu disse, não, aí já é demais. São coisas que as pessoas, sabe, você está cantando ali música do Djavan, cantando música dos outros artistas, aí você não tem a sua identidade. Isso mesmo. Então, quando eu comecei a cantar minhas canções, aí eu passei a ser chamado pelo nome. Então você tem aquela identidade, olha, ele se chama Alberan Moraes, ele é lá do Acre, ele é da Amazônia. Porque quando ele diz que é do Acre, a gente tem um tamanho, mas quando eu digo que eu sou da Amazônia, eu fico imenso, fico grande, porque a Amazônia é cobiçada pelo mundo. E é nesse contexto que hoje, muito mais do que ser acreano, eu sou um amazônida que defende essa nossa região, porque é tão difícil, e é tão bonito morar na Amazônia, mas é tão difícil, e até as próprias pessoas que moram aqui não querer defender a Amazônia, sabe? Então, nas minhas canções eu quero fazer isso, eu quero cantar, quero mostrar para as pessoas a importância que tem de a gente vivermos aqui, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, a música dele fala disso, fala daquilo, mas é história, né? É a nossa história contada, cantada. Isso é muito importante. E é nesse contexto que eu te agradeço por ter me convidado, porque essas palavras, essas canções que eu trago aqui, seja uma sementinha no coração de cada pessoa que está assistindo, que você pense no que você vai deixar para os filhos, né, para os netos, vai deixar um legado melhor para eles. Então, escreva a sua história com as suas próprias mãos. Amém. Nau Azaquiri. Tchup, 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 tchup. Eu sou de lá, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva. O açaí é a uva das bandas de lá. Do Brasil sou um curumim apaixonado. Nau Azaquiri, brasileiramente dobrado, por ser de lá, da ponta do Brasil, onde há um rio de água preta e água turva. Sei contar histórias do Boto e do Irapuru, Jabuti, Tacacá, Buriti, depois de um banho de chuva, Iaçá, Tambaqui, Mandi, Pirarucu. Eu sou de lá que tem guaraná, cupuaçu, pupunha, graviola, patoa, abacaba, castanha, caju, farinha, tapioca, ingá, beijo, a cor de jambo das morenas daqui, no seu canto solto, Curió, Guaquiri. Tem forró, mãe d'água, chama o batedor, Cunhã do Mapinguari, Curupira salvou. Eu sou de lá, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva. O açaí é a uva das bandas de lá. Do Brasil sou o curumim apaixonado. Nau Azaquiri, brasileiramente dobrado. São pessoas que esse chão seringueiras defendeu até se ferir. Natureza que nos deu levou
Chico Rei, te amo. Ver o astro da nossa bandeira fugir. Eu sou daqui, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva. O açaí é a uva das bandas de cá do Brasil. Sou um curumim apaixonado, Nawazaquiri, brasileiramente dobrado, porque lutamos para ser brasileiro. Brasileiramente dobrado, né? Muito bem. Quando eu cheguei em dezembro de 2016, conheci o seu Alberto já em cadeira de roda, participando regularmente, né? Todos os domingos, quando eu celebrava, ele estava lá no lugar, né? Inclusive foi inspirado nele que nós colocamos 2 anos atrás, portanto já, né, um lugar, definimos lugares identificados na catedral com o sinal de cadeirantes. Então me impressionava o sorriso dele, né? O fato como ele saudava, a alegria que transpirava pelos seus gestos de poder participar. O fato de dar a licença para ele ser enterrado na cripta, que normalmente é dos bispos, então, primeira coisa, não é uma coisa, algo que é extraordinário só para Cruzeiro do Sul. É um pouco, nos últimos séculos, é um pouco extraordinário no mundo todo, mesmo se na Renascença e em épocas também da Revolução Francesa e depois, tinha personalidades que eram enterradas nas igrejas. Mas com o seu Alberto saiu quase que natural, né? Quando soubemos do falecimento, aí estamos ali conversando, alguns padres comigo, e disseram, mas por que ele não poderia? Ele é o símbolo da catedral, muito mais do que qualquer outro padre que passou, por mais importante que tenha sido, até dos próprios bispos. O fato do seu Alberto é igual catedral, não se pode separar. Penso que, inclusive agora, quem vai visitar e ver os bispos e ao lado dele, este leigo, pode se questionar, mas por quê? Porque somos igreja e como igreja, né, queremos evidenciar as pessoas que de uma forma toda especial ajudaram a construir o reino de Deus aqui no Alto Juruá. Sobe ladeira, desce ladeira, lá vai seu Alberto. Desce ladeira, sobe ladeira, quem foi seu Alberto? Sempre foi um bom cristão, é chamado de irmão por quem nem lhe conhece, pelo trabalho que fez, levando Jesus todo mês aos que precisavam de prece. E como sua vida foi bonita e durou lindos 90 anos. O seu testemunho de apaixonado seguidor de Jesus Cristo continuará a nos motivar aqui na Terra. Foi a escolhida por Deus pra cuidar dos filhos seus, como cuidou de Jesus. Toque vosso peito os clamores meus, Mãe esperança de todos, Nossa Senhora da glória de Deus. Ave Maria, Rainha do céu, Mãe da esperança do trabalhador, Mãe das crianças e jovens, Mãe das famílias que serve ao Senhor. Maria, esperança dos desempregados, Maria, esperança da educação,
coração, passa na frente das enfermidades, nos leve a Jesus, nossa salvação. Maria foi a escolhida por Deus pra cuidar dos filhos seus, como cuidou de Jesus. Toque vosso peito os clamores meus, Mãe esperança de todos, Nossa Senhora da glória de Deus. Santa Maria da nossa esperança, dos ricos e pobres do interior, dos índios e negros e da segurança que todos precisam na falta de amor. Maria, esperança de quem não te aceita, Maria, esperança e ao céu nos conduz. Nossa Senhora da glória divina, rogai por nós, Santa Mãe de Jesus. Maria foi a escolhida por Deus pra cuidar dos filhos seus, como cuidou de Jesus. Toque vosso peito os clamores meus, Mãe esperança de todos, Nossa Senhora da glória de Deus. Maria, que o Espírito de Deus ilumina, que nessa agonia, nas horas de dor, foi consagrada Maria esperança, Mãe intercessora, Mãe do Salvador. Bem-aventurada na sua missão, guardai-nos sob o seu manto azul. Senhora da glória, na sua assunção, sempre abençoe Cruzeiro do Sul. Maria foi a escolhida por Deus pra cuidar dos filhos seus, como cuidou de Jesus. Toque vosso peito os clamores meus, Mãe esperança de todos, Nossa Senhora da glória de Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco no programa de hoje. Estamos aqui finalizando esse programa e agradecendo imensamente o Alberan. E não faltará oportunidades para que mais vezes você possa vir aqui, né? E a gente novamente ouvir outras canções, né? Justamente. Isso aí. Um bom e abençoado início de semana e um feliz ano novo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.